O Inter tá em alta mesmo, hein? Dá uma olhada nos palpites antes do jogo contra o Palmeiras. 2-1 pro Inter. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Inter. Chico Garcia. 2-1 pro Inter. E vocês, Garbi? O campeão brasileiro vence bem hoje, 3-1. Ué? Inter, Campeão né? brasileiro. Inter. Bom. Edu Dracena. 79, irmão. 2-1 Palmeiras. 1-0 para o Inter. Só o Dracena falou que o Palmeiras ganhava, mas eu entendo. O Inter, além de estar invicto no ano, não perdia em casa, né, cara? Não perdia. E o Palmeiras foi lá e toma. VaptVupt, olha. E aí, velho, o que você achou da vitória do Verdão? Rapaziada, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, falo tudo, ó, existe sistema. O sistema tá aí. O sistema tá para ajudar o Flamengo e para ajudar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, mas ô Silvio, olha o que aconteceu contra o Sport. Diz, cara, mas olha o que aconteceu hoje, Palmeiras Internacional de Porto Alegre. Dá uma olhada no lance. O jogador do Palmeiras chutou a cabeça e a costa do atacante do Internacional dentro da área. O juiz não deu pênalti. Aí vocês vão falar assim, mas o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, cara. Mais uma. Na quarta rodada, o Palmeiras já foi beneficiado em 2. E você vai falar o quê, caralho? Ninguém toma providência aí na CBF. É uma vergonha o futebol brasileiro, né? O sistema tá aí. Só não enxerga quem não quer. Chupa, velho. Ô, mano, 20 minutos de jogo, 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo. O Palmeiras ganhou lá no Sul contra o Internacional, que tá todo mundo pagando pau aí pro Inter. Tá todo mundo pagando pau pro Inter. O Inter tem o melhor futebol do Brasil. Até eu acho que paguei pau pro Inter. O Inter é o time mais superestimado do Brasil aí. Flamengo 3-0 no Juventude, o Palmeiras ganhou do Inter 1-0. Eu falo, velho. Flamengo e Palmeiras, mas sobra. Sobra. É de novo nos dois, irmão. Se os dois focarem no Campeonato Brasileiro, vai disputar de ponta a ponta. Botafogo hoje. O Rafael cantou as bolas lá do São Paulo. O São Paulo jogou bem contra o Botafogo. São Paulo. Sem Lucas, sem Oscar, sem Pablo Maia. O Zubeldia, cai ou não cai. Crise no São Paulo. São Paulo foi lá, quase ganhou o jogo com o Botafogo hoje. Lá no Rio, cara. Botafogo, atual campeão brasileiro e tudo mais. Atlético Mineiro, que eu também coloco como dos favoritos. O São Paulo foi lá, jogou bem também. O São Paulo tá dentro da crise, vai. Não adianta, mano. Flamengo e Palmeiras é muito acima dos outros. É muito. Mas não é pouco não, caboclo. Não é pouco não. Não adianta, irmão. É isso. Se os dois quiser, se as Copas não atrapalhar eles, vão disputar. Olha eu, rapaz. 30 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, já tá matando a bola de calcanhar. 3-0, Palmeiras ganhou lá no Sul, tirou a invencibilidade do Inter. Na moral, mano. 4 rodadas. Tá cedo o cacete. Tá todo mundo falando que São Paulo vai cair. E aí? Não tá certo pra falar essa porra, caralho? Porra! Não tá certo pra falar que esse cara vai ser campeão? Porra! Aí, ó. Rapaziada, mas é vitória de time que quer ser campeão. Ganhar do Inter lá, ganhar fora, já é 10. E o Inter, que tava invicto, 10. Concorda ou não concordo? Coloca aqui nos comentários, quero saber sua opinião. E os porcos? Como é que foi os porcos? Pegaram o único time aí no Brasil invicto e o único time no mundo invicto das maiores ligas do Internacional. E o que aconteceu? O Palmeiras foi lá no Beira-Rio e fez 1-0 no Inter. Levou a vitória. Ganhou o jogo jogando bem. O Palmeiras jogou bem porque eu fiquei acompanhando os dois jogos aqui. E aí o Corinthians perde pro Fluminense. É impressionante. Impressionante, mano. Impressionante que passa ano, sai ano, nada muda no futebol. Continua o domínio desse esporte que eu não aguento mais. Gol do Furunco, velho. Gol do Furunco. Pelo amor de Deus, cara. Ai, só pra estragar o meu feriado, que eu vou pra estrada daqui a pouco, pegar a estrada na madrugada, só pra ir com raiva, remoendo isso na minha cabeça. Como é que o cara dorme agora? Como é que o cara dorme agora? É trauletada na Química Arena, é paulada no Beira-Rio, velho. Só o São Paulo que ajuda.
São Paulo não presta pra nada também, pelo amor de Deus, só o São Paulo que ajuda. E daqui a pouco o Santos ajuda também. Mas o Corinthians não se ajuda. E os porcos, meu Deus do céu. Agora os porcos começaram. Até o Giai jogou bola. Até o Giraia jogou bola. O Fábio Assunção da Shopee, o Calbi Penteado jogaram bola. Até esses caras jogam bola e a gente não joga. É o seguinte, ó, o Palmeiras ganha a quinta partida consecutiva. A quinta. Em 6 jogos, o Corinthians ganhou um jogo. Somente um jogo. Perdeu 3. Não é isso, Luan? Perdeu 3. De 6 jogos, ganhou 1, perdeu 3 e empatou 2. Isso é muito ruim. E aí o Palmeiras ganha do Sport fora e do Internacional, que não tinha vencido no ano. Que não tinha perdido no ano, melhor dizendo. Palmeiras vai lá no Beira-Rio, ganha 2-0. Ganha 6 pontos. Dos 10 que tem, ganhou 6 fora de casa. Quem vai brigar pelo título? O Palmeiras. Por quê? Porque os caras correm, têm disposição. Dá uma olhada no time do Corinthians nos 2 últimos jogos. Tá de brincadeira. Parabéns, Abel Ferreira. Ah, o Inter é o único time invicto das melhores ligas do mundo. Toma! Pegou o Palmeirinha. Sabe o que é isso, a diferença do Palmeiras pro Corinthians? Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro, time que pensa grande, ganha esse tipo de campeonato aqui. Esse tipo de jogo tem que ganhar para ganhar um Brasileirão. Fora de casa, adversário difícil, sabe? Tudo jogando contra. Um jogo feio. Mas o que acontece? Saiu com 3 pontos. Time que quer ser campeão brasileiro vence esse tipo de jogo. Não perde em casa pra Fluminense. Pra Fluminense de Renato Gaúcho, que acha que inventou a bola. Aí, tá aí a diferença. E só, olha, outro gol do Palmeiras anulado, por coisa pouca também. Palmeiras mostra mais uma vez que é um time calejado, que vai brigar pelo Brasileirão. Esse jogo, pra mim, era um divisor de águas pra saber o que o Palmeiras queria realmente nesse campeonato. E o Palmeiras vai brigar pelo título do Brasileirão. Palmeiras, Flamengo e Inter, pra mim, são francos favoritos. E o Palmeiras ganhou do Inter no Beira-Rio. Era o único time invicto nas ligas do mundo. Aí, ó. Aí vai o Palmeirinha, o Corinthians ressuscitou o Palmeiras. Ressuscitou o Palmeiras, agora aguenta. Eu aguento, né? Não é os jogadores. Não é Félix Torres, né? Não é o Mãozinha de Jacaré. Não é o José Martínez que entra e só faz cagada. É eu que aguento. É eu mesmo. Parabéns aos envolvidos. Facundo Torres fez o gol da vitória do Palmeiras, jogou muito bem, né? Um jogador que tanto ataca quanto defende. Hoje foi premiado com esse gol. O Palmeiras soube controlar a partida, sabe jogar esse tipo de jogo, sabe defender, sabe atacar nos momentos certos. E o Inter se viu amarrado no esquema tático do Abel. Abel modo on fire. Abel voltou a ser o Abel Ferreira que a gente está acostumado a ver. E ó, Paulinho entrou no segundo tempo, né? Maurício entrou no segundo tempo. O Palmeiras tem repertório, tem elenco e vai brigar por esse Campeonato Brasileiro. Eu não sei mais o que eu faço. Ei, caralho, mais uma vitória do Palmeiras. Abel Ferreira tá fazendo de novo o Palmeiras voltar a jogar bola, né? E o Palmeiras tem uma vitória importantíssima, segunda vitória seguida do Palmeiras. Palmeiras vence o Internacional. O Inter tá todo mundo falando aí que é o melhor time do Brasil atualmente, com o melhor futebol do Brasil. Era o único invicto do campeonato. Verdade, ó. O Inter não tinha perdido ainda esse ano, se eu não me engano. E o Inter perdeu. Muita gente, como eu, acho que o Internacional, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, mas mais abaixo, vai disputar o título, mas eu acho que o Inter tá abaixo de Palmeiras e Flamengo, e provou aí. Eu vi os melhores momentos, não assisti o jogo. Pelos melhores momentos que eu vi, o Palmeiras jogou melhor que o Inter. Fez até o segundo gol aí, mas anularam, não sei não se anularam, se tava mesmo, viu? E o Palmeiras vence o Inter. De novo na mesma linha, praticamente na mesma linha, cara, praticamente. E Palmeiras é fortíssimo com o Abel Ferreira. Pra mim é o time mais bem treinado do Brasil. Mais bem treinado que o Flamengo. E Paulinho, Vitor Roque, Estevam, Veiga, Richard Rios, Felipe Anderson está começando a jogar bola, Piquerez. Vitória gigantesca do Palmeiras hoje.
Um 1-0 em cima do Inter, jogo fora de casa, um jogo truncado, físico, né, Serdão? Jogo físico, né? Cheio de... No final tenso também, cara. No final, um jogo tenso, mas que o Palmeiras foi cirúrgico hoje, Serdão. Foi cirúrgico, cara. Né? Jogando fora de casa, um time que não tinha perdido até agora na temporada. Um time encardido que vai ser do Inter, um time ajustado. Jogo difícil pro Palmeiras, e o Palmeiras jogou hoje que nem gente grande, gigante, cara. Que vitória do Palmeiras, ô Serdã. Gigante, cara. Eu tinha muita preocupação com esse jogo, porque o Inter com a gente sempre embaça, né? Sempre dá trabalho, sempre dá trabalho. Sempre. E quando precisa para ajudar, não ajuda, né? Que podia ter ganhado do Botafogo ano passado, não ganhou. E o time tá bem montado. Você vê que o time tá bem montado mesmo pelo Roger. Puta, cara, que partida do Giai. De novo, Giai estreou de novo. Estreou bem de novo. Eu acho que trocaram, não deve ser o Giai. Eu acho que mandaram um cara que tava aqui embora e trouxeram outro. Não é possível, Serdã. De repente, o cara estralou assim e falou, não, é agora. Que partida mesmo. O Giai hoje colocou o Tabata no bolso no primeiro tempo. Cara, o Giai parece que chegou alguém pra ele e falou, cara, você tá jogando no Palmeiras, tem que ter raça, tem que lutar aqui. O cara mudou da água pro vinho, cara, não é? Não é verdade? Você não acha? Que absurdo isso. Até na escalação, né? E ele ganha bem para isso mesmo. Então, enquanto todo mundo esperava a mesma formação, ele mudou. Giai bem. O Mikael, bem no estilo Mikael, né? Poucas ideias. Você vê que o Mikael é um jogador muito sério, né? Ele me lembra muito o Kleber, velho. O Klebão, né? O Negão. Me lembra muito ele, velho. Não vou ainda falar que tem a mesma qualidade que o Kleber, porque ele ainda está se readaptando, né, ao futebol brasileiro de novo, mas bem sério mesmo, sabe? E isso é muito bom quando a gente tem a partida, a pressão que a gente teve no final, né? Porque eu acho que as mudanças do Abel na cabeça dele para jogar no contra-ataque mesmo, mas o Alan até entrou bem, né? O Alan entrou bem com velocidade, mas a gente sofreu, né? Sofre, porque a gente ficou a bola rodeando a nossa área, mas foi bom porque o nosso goleiro buscou de novo, ajudou a gente, aos 47, puta defesaça dele. Defesaça mesmo. E um pouco antes, a bola buscou ele, explodiu quase no rosto dele, né? Então, outro dia até falei, porra, não pondo a culpa no Everton, mas ajuda nós, Everton, caralho. Então, assim, parece que a maré tá mudando de novo para ele ali, a bola buscando ele quando não dá, né? O Giai muito bem. Agora, para mim, né? O Vitor Roque bem também, gostei do Vitor. No primeiro tempo, eu acho que a gente eles tiveram mais domínio de bola, mas a gente teve boas chances, né? 8 finalizações. 8 finalizações. A gente foi mais perigoso do que o Inter no primeiro tempo, mesmo eles com mais posse de bola. O segundo tempo, eu acho que a gente foi melhor, até o momento que a gente fez o gol, depois a gente jogou mais atrás, né? Mas consciente do que o Abel queria, a porra do mosquito aqui da chikungunya. E aí, para mim, o melhor em campo, Vitor Rios, melhor em campo. Richard Rios. O Richard Rios. Vitor Rios tá de sacanagem, Serdã. Vitor Rios. A puta de uma vontade, sabe? Puta vontade. O gol, 80% do gol é dele. Se não for mais, o Facundo só tinha o trabalho de colocar dentro do gol. Acho que ainda demorou um pouquinho, porque se você... Quando você vê o gol por detrás do gol ali, puta que pariu. Não, mano. Ele parou, ainda trocou de perna para bater no final e arrematar. Mas foi... Puta, mano, você olhando por detrás aquela câmera atrás do gol, você é louco, velho. Mas tranquilidade do Facundo para poder fazer o gol, mas o Rios, toda a jogada dele.
né? Monstrão, Aquela, tá monstrão também. aquele contra-ataque dele, puta contra-ataque dele também, né? Que ele pegou pro Maurício. Aí a gente teve o gol do Alan, mas o Paulinho para mim pareceu que estava um pouquinho mais na frente mesmo. Para mim pareceu pouca coisa, mas para mim pareceu estar um pouco mais na frente. O jogo terminou, os caras traçando as linhas lá do impedimento. Ô Serdã, desculpa te cortar aí, ó. O Abel já tá rolando a coletiva, vou colocar a coletiva dele. O pessoal que tá perguntando do Clebão, o Clebão hoje tá no SBT, né? Tem a Arena SBT depois do jogo aí do Santos, tá jogando contra o Atlético Mineiro e do Flamengo contra o Juventude. Já depois cola lá com o pessoal lá, que tá todo mundo lá no Arena SBT. Eu só discordo do Abel quando ele tenta minimizar as partidas péssimas que a gente fez no Campeonato Paulista, entendeu? Quando ele coloca que, não dá para ganhar sempre. Isso aí a gente sabe que não dá para ganhar sempre. O que a torcida estava cobrando, o que a gente estava cobrando era a atitude do time. A atitude do time, né? E a gente mudou a atitude, né? O time mudou de atitude. É só ver a atitude que a gente jogou sábado e a atitude que a gente jogou hoje, né? E a atitude que a gente jogou o primeiro jogo da Libertadores fora. Então, assim, a atitude do time mudou. O pensamento do time me parece que mudou. O pensamento de um time que quer ganhar, que quer conquistar. Essa está sendo a diferença. Eles estão transmitindo isso para a gente. Eles estão transmitindo. Para a gente que está assistindo, a gente está sentindo que o time está querendo vencer, está querendo ganhar. E a gente viu jogos que parecia que o time não estava querendo porra nenhuma, entendeu, cara? Né? Que o time estava jogando por jogar, velho. Estava jogando mais um jogo, né? Então, assim, essa é a única parte que eu discordo. Que as críticas vão vir mesmo. As críticas vão vir. Hoje, por exemplo, se a gente perde o jogo, não daria para ter uma crítica em cima do time, porque o time se entregou, né? O time buscou. Você tinha acabado de dizer a questão de quantas chances a gente teve no primeiro tempo. A gente falou isso antes de ir para a coletiva, que o Inter teve mais posse de bola, mas o Palmeiras foi mais perigoso, né? A gente falou, e você falou, né? A gente teve 8 chances e o Inter teve uma. Ou seja, a gente está enxergando isso. O torcedor está enxergando isso, né? Então, quando o torcedor enxerga que o time quer vencer e que o time está buscando, irmão, é isso. Não, a mudança de atitude do time é tão absurda, Cedã, que a gente está falando do Giai, cara. Que há 3 jogos atrás, a gente falava, era o terceiro. A gente colocava a Mike. Por isso nem estava jogando, Léo. Nem estava jogando, nem entrava. Nem era opção. Nem era opção na lateral. De repente. E ele só voltou a colocar ele porque ele demonstrou quando ele entrou que ele estava afim e está num momento diferente. Mas talvez o esquema de jogo tenha facilitado o moleque a jogar. E o Felipe Anderson também. Porque está jogando numa posição mais próxima do que ele está acostumado a jogar, que ele tenha jogado a vida toda dele. Certo? Então, assim, o coletivo mudou. Ele mudou o esquema de jogo e o coletivo mudou. O time incorporou. O time acho que entendeu o que ele estava querendo, certo? E as pessoas, os jogadores, cada um pouco mais à vontade dentro de um esquema que está funcionando no coletivo, né? O capitão tá voltando a jogar, né? O nosso zagueiro, o Mikael, mesmo que eu não posso dizer ainda que ele tem a mesma qualidade técnica que o Kleber, mas em termos de disposição, eu enxergo ele sendo um Kleber, você entendeu? Então, assim, hoje a gente jogou com 2 zagueiros e a zaga estava bem postada, a zaga estava jogando com seriedade, né? O Piquerez hoje nem fez as mesmas partidas que ele fez das últimas, né? Mas foi bem também. Ou seja, você vê, o time inteiro bem na marcação, né, Serdã? Na marcação, principalmente, todo mundo se entregando na marcação, porque o Inter já logo de cara mostrou a proposta do jogo do Inter, era vir para cima mesmo,
pressionar o Palmeiras. Então, o Palmeiras hoje na marcação foi excepcional, cara. Foi excelente. Todos, individualmente, todos foram bem. Todos foram bem. E o Rios, que nem eu falei, para mim, o Rios foi o melhor em campo. A gente deve o gol ao Rios, que não desistiu da bola, roubou a bola bem pra caralho, né? Num lance dentro da área que estão falando besteira, ou que falaram besteira, não foi porra nenhuma, porque ele tirou a bola primeiro. Foi nada lá, mano. Tirou a bola primeiro, e aí ele não estava na disputa de bola quando o pé dele vai na cara do cara. Entendeu? Ele já tinha tirado a bola. Aí o que acontece depois é outra coisa, né? Então, assim, bem, e aí é isso. É isso. O time mostrou para o torcedor que está querendo buscar, que está querendo ganhar. E aí a gente bate palma. E aí a gente fica feliz. E é isso, Abel. Tá certo. Assim. E o outro que deu a vitória pro Palmeiras hoje foi o Everton naquela defesa dele lá, queima-roupa, duas defesas. E aquele chute a queima-roupa dele lá que ele pegou com a perna direita. Ele vibrou pra caramba. Ele vibrou pra caramba nessa defesa. Foi um gol também. Então, isso tudo vai mostrando que o Palmeiras realmente está se acertando. É a quarta vitória seguida do Palmeiras? Ou seja, a quarta? Isso, Então, a quarta? Então... a gente foi brasileiro, porque a gente ganhou fora, no brasileiro, ganhamos do Gambá e ganhamos agora, e ganhamos da Libertadores. É isso aí mesmo. Então, estamos no caminho, Serdã. Hoje o Palmeiras mostrou que jogou gigante contra um time que não perdeu na temporada, difícil pra caramba. O Palmeiras tem dificuldade de ganhar do Inter lá. Sempre. Então foi um jogo de igual para igual lá contra os caras, um time ajeitado do Inter, que a gente sabia que ia ser difícil pra caramba. Então hoje o Palmeiras saiu gigante, cara. Gigante. E eu vou te falar que é uma vitória que, assim, se a gente colocasse na ponta do lápis lá, falasse, o empate seria legal, né? Já um pontinho lá, se você contasse na matemática dos pontos corridos lá, falasse, vamos contar um pontinho lá contra o Inter, tá bom, mas foi uma vitória gigante para uma sequência do Palmeiras, que é que até o jornalista falou, o Palmeiras vai jogar de 6 jogos, 5 fora, 1 em casa só. De 8, acho que são 7, Léo. A gente vai pegar agora o Fortaleza fora, o Bolívar pela Libertadores. Já vem contra o Inter, já são 3. O Inter, Fortaleza, Bolívar. Aí vem o Bahia em casa, depois vem outras 3 jogos fora. Ceará, Vasco e o Cerro pela Libertadores. Então... de 7 são 6, né? Isso. De 7 são 6, isso mesmo. Então é uma sequência do Palmeiras bem difícil mesmo. Até por isso eu acho que também ele tirou o Vitor Roque. O Estevão hoje não sobressaiu, como sempre, mas é o Estevão, né? Eu acho que até por isso ele tirou os meninos, para dar uma descansada também, porque o Vitor Roque deu uma arrancada no segundo tempo ali pela esquerda, foda Os demais. moleques correram pra caramba. Mas o Estevão teve alguns momentos que ele hesitou o passe, que ele poderia ter dado o passe mais açucarado para os caras e ele deu uma hesitada. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, Léo, e vou dizer, é isso. Eu acho que ele tem reclamado coisa que ele não fazia, velho. Hoje, quando os caras não tocam para ele reclama. Teve uma bola do Vitor Roque, foi o Vitor, que o Vitor cortou e bateu, né? Acho que no primeiro tempo ainda. E ele reclamou, só que ele não estava numa posição tão simples para o cara enxergar ele. E outra coisa, o Vitor é atacante, viu? Ele não vai cortar dentro da área e levantar a cabeça para ver se acha alguém. Ele vai cortar e bater pro gol, que é o que o Estevão faz. Que é o que o Estevão faz. E o Estevão deu uma reclamada. Acho que hoje ele deu umas 2. Ele já tinha dado no jogo anterior também. Então, assim, o Estevão tem que tomar um pouquinho de cuidado, mano. Não tem que falar do moleque também. Ele segura a bola lá no ataque, né? Não tem que falar. É que, assim, tem alguns momentos no jogo que a gente assistindo, vê que ele poderia ter... Ele deu umas hesitadas em tocar a bola em alguns momentos, que poderia dar mais perigo no ataque lá.
Mas eu acho que isso daí depois também o Abel vai chegar lá, vai falar, ó, Estevão, dá uma olhada aí, vai, vê aí o que você tá fazendo aí, né? Acredito. Vai corrigindo lá. Moleque também. E outra, É. ele o esquema de jogo mudou e hoje ele não é mais tão acionado como ele estava sendo, né? Tem isso também, né? Então ele deve sentir falta também. Fala, caralho, mano, quero jogar. A gente passou o Paulista inteiro só jogando bola no moleque e de repente, pô, trocou. Chegou o Vitor Roque, chegou o Paulinho, chegou os caras juntos aí. Ele fala assim, fala, caralho, quero jogar também, caralho. Pô, eu vou ficar aqui olhando vocês aí, toca a porra da bola também. É isso, a gente tinha uma dependência dele e a gente cobrava isso, né? A gente falava que tava mais, né? Então é foda, cara. A gente também tem que. Só o fato dele ser novo não quer dizer que ele não vai reclamar, ele não tem sangue de barata também, né? O moleque já é titular há muito tempo, tá vendido pro Chelsea, então ele não tem sangue de barata e ele ia reclamar mesmo. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, o Palmeiras ganhou do Internacional lá no Rio Grande do Sul. O que isso importa? Importa que o Internacional, pelo que tá jogando, mostra que ele vai brigar pela parte de cima da tabela. E é importantíssimo ganhar dos times que vão brigar, pelo menos pela Libertadores ali. Ano passado o Palmeiras não ganhou do Botafogo, não ganhou do próprio Inter, tá? Não ganhou do Flamengo, que brigava ali na parte de cima da tabela. Então, essa vitória lá mostra que o Palmeiras tá sim brigando aí para ser campeão. O time que quer ser campeão deve empatar fora e ganhar em casa. Ganhando fora, então, fica melhor. Quero saber sua opinião. Coloca aqui embaixo. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!